A referência era o seu referência era irmão. meu irmão. E é interessante Putz, sem porque, moral, hein? sem moral nenhuma, assim, na escola. Ai, também é uma fase bem complicada. E a gente estudava na mesma sala, embora a gente tenha uma Putz, diferença de idade, mas a gente estudava na mesma sala. Então era sempre, irmão. Né? E a gente, coincidentemente, caía na mesma sala, e né? ele rebentava. Ele era mais sociável que eu, né? Ah, Então, eu era aquela aluna que escrevia, né, para professora, na passava na lousa. lousa, carregava o material da professora. Meu, mas eu fiquei assim, esses dias eu descobri aí, tem uma professora amiga nossa aí, a Priscila, e ela é da pedagogia Waldorf e tal, e eles entendem essa coisa de lidar com o quadro como uma arte efêmera. Então eles fazem uma pintura para um mês e deixa lá, tal. Quer dizer, você já estava fazendo uns rabiscos artísticos aí, em algum olhar mais atento já estava potencializado aí, hein? Sim, eu acredito que o fato de eu ter uma dificuldade de falar, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar, gente, nossa, sempre. E eu acredito que o fato de eu lá escrever na lousa, né, passar a lição, era o fato de eu. Era um momento que eu Se como eu me expressar. expressava, né? Como eu me expressava por palavras, eu me expressava lá escrevendo. Você acha que você se expressa melhor com as mãos? Eu acredito que eu me expresso melhor com a escrita. Com a Com a escrita? escrita, é. Nossa. Embora agora eu tô gostando um pouquinho de falar, mas eu tenho uma grande Pegou dificuldade. gosto. Peguei gosto. Mas eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade. E eu acredito que essa dificuldade que eu encontrei, que eu sempre tive, né, de manifestar por palavras, vem dessa infância, né? Porque a gente é muito retraído, né? Então, assim, Há quem diga que as pessoas não são tímidas, são intimidadas. então eu sempre fui muito intimidada. E isso refletiu em vários campos da minha vida, né? Entendi. E você tinha alguma disciplina, assim, alguma coisa que você já se interessava por essa coisa de, por exemplo, entender o corpo, é, ter um trato nos cuidados das pessoas? Você tinha algum desejo de coisas para fazer já nessa época ou não? Não, assim, eu nunca. Eu era uma criança que brincava, né? Eu lembro que na minha infância eu ganhei uma maletinha. Tinha muito, né? Antigamente a gente ganhava uma maletinha de brinquedo que tinha injeção, que tinha estetoscópio. E eu lembro que eu brincava, mas nada que eu me identificava, assim, em cuidar. Eu nunca fui uma criança ou adolescente que me via nessa posição, né? De cuidar. Tanto que foi uma grande surpresa para mim, acho que para minha família também, quando eu entrei para essa área. Entendi. E aí você, na adolescência tal, foi estudar auxiliar de enfermagem e tal. E como é que foi essa experiência, assim, de entrar na saúde, assim? É, assim, quando a gente. Eu acredito que todos os adolescentes, quando terminam o ensino médio, ou mesmo nesse trajeto do ensino médio, tem uma grande pressão em relação a ter o seu próprio dinheiro, né? Querer trabalhar. Comigo não foi diferente, eu queria trabalhar, né? E minhas amigas começaram a trabalhar e eu ficava naquele sufoco, eu tenho que trabalhar também, tenho que arranjar um emprego. E aí eu comecei a trabalhar numa firma, lá no Rio de Ramos, né? No componente eletrônico. E eu precisava fazer alguma coisa além disso. Porque eu lembro que na escola tinha um professor de filosofia, o professor Fernando. E ele incentivava a É gente. filosofia, é Fernando? Filosofia, Putz, professor eu conheço, hein? Fernando. Mas acho que não é esse. É outro. É outro. É coisa de Fernando, então. Provavelmente é outro. E ele conversava muito com a gente, assim, sabe, no intervalo. Falou assim: meu, se vocês terminarem o ensino médio e não ter condição de fazer uma faculdade, faz um ensino técnico, sabe? Entra no mercado de trabalho, vai. E aquilo me marcou, de certa forma. Então eu ficava, Ia nossa, dando umas dicas, umas umas pistas aí. dicas. E eu falava, nossa, então eu tenho que fazer alguma coisa, né? E na minha família não tinha essa tradição de terminar ensino médio e já ir para faculdade, tanto pela parte financeira, essas coisas. E eu falei, Seus pais eram estudados, assim? Como é que era? não, meu pai, ele, naquela época era o quê? O Mobral, né? Eu acho que ele falava que estudou até a quarta série, né? Uhum. Então, e com grande dificuldade, porque eu lembro que ele tem uma foto, assim, nossa, me marca bastante também essa foto, que mostra, assim, os alunos tudo bonitinho, né? Com roupa bonitinha, assim.
e a idade também destoou bastante. Os alunos todos uniformizados, né? E ele com uma roupa assim totalmente largada e descalço, em pé, assim, né? E aquilo me traz na mente, porque você fala, meu, putz, que dificuldade que ele enfrentou para pelo menos chegar até a quarta série, né? Então, ele não tinha calçado, sabe? Assim, ia pra escola sem Nossa. calçado. Então, isso me marcou. E minha mãe, eu não me recordo até que série que ela estudou, mas também acredito que não seja diferente. Seu pai, a família dele desenvolvia, né? Tinha uma vida que era um trabalho análogo à escravidão. Eu lembro que ele conta, que ele falava disso, que ele foi resgatado de uma fazenda, eles eram de Presidente Venceslau, e eles mantinham um trabalho escravo, né? Ele falava que num certo domingo lá, o pai dele conseguiu fugir lá e retornou com a polícia. E foi nesse tempo que ele conseguiu, né, se libertar daquela situação. Então, assim, imagina o que ele passou, né, para Nossa. poder estudar, gente. E então, aí só, né, voltando lá, o porquê que Nós eu. estamos falando do século XX, né, meu? Que é um período aí bem posterior à abolição legal da escravidão. E ainda a gente tem relatos ainda de De trabalho trabalhos escravo. escravos, até Até hoje, né? hoje. Mas esse programa é para isso, gente, para gente trazer à tona essas histórias ocultadas aí que existem, né, meu? Tá aqui Muito, Selma né? para testemunhar isso. E quando a gente fala em meritocracia, né? A gente tem que falar disso, a raiz. Então, imagina, como que meu pai ia competir. Aí depois eu conto uma outra historinha que é bem interessante. Vou contar agora. Pô, Eu vou contar a agora, hora que você né? Quando a quiser. gente fala de meritocracia. Então, meu pai, lá na cidade do interior, né? Presidente Venceslau, uma infância super difícil. Aí teve um acontecimento que eu fui acompanhar, né? Não, eu passei por uma consulta com um médico ortomolecular. E aí ele falando, eu sou de tal cidade, não sei o quê. Aí, né? Aí ele falou assim, meu pai também era de lá, né? Acho que era uma cidade próxima, alguma coisa assim. Aí ele falou, minha família tinha fazenda, não sei o quê, né? O médico falando isso, minha família tinha fazenda, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, vai saber que se meu pai não trabalhava nessa fazenda aí como escravo, né? Então, assim, a gente vê a diferença, né? De uma formação de uma pessoa que já vem de uma estrutura familiar, financeira, de uma pessoa que trabalhou lá como situação escrava, né? Então, assim, como que essa pessoa as duas vão atingir uma universidade? Sabe? Não... E aí, você estava falando com uma pessoa que é médico, que é uma pessoa que historicamente é respaldada, inclusive, pelo um título de doutor, Sim. Teve todas as oportunidades, provavelmente, né, teve para cursar uma outras universidade. oportunidades e incentivos, até pensando nessa coisa da terra, né, que foi renegada historicamente à A população população negra negra. no Brasil, Sim, e o preço disso, quer dizer, essa apartamento dos saberes da terra, né? Essa separação dos saberes da terra, né, meu? Que é alvo de cura. totalmente, né? Então, isso impacta muito, gente. Não tem como a gente comparar. Não tem, né? Então, só voltando lá, por que que eu entrei na área da saúde? Isso, opa. Tipo, Importante é que você chegou a né? voltar, isso aí. Vamos voltar lá. Então, precisava fazer alguma coisa. Precisava estudar, né? Sobreviver. Sobreviver, continuar estudando. Embora eu trabalhasse lá, né, naquele Você emprego, trabalhava ajudante geral, na na linha de produção de produção, fábrica. na linha de produção. Tá. Né? Mas eu queria continuar estudando. Aí, nessa época, meu irmão trabalhava de segurança no hospital, né? Haja vista que o marido de segurança de hospital é negro, né? Também. E aí ele falou assim: faz auxiliar de enfermagem. Né? Ele falou pra mim: faz auxiliar de. Eu falei, bacana, vou fazer auxiliar de enfermagem. Não sabia nem que eu ia achar pela frente. Aí fui fazer, né? Me matriculei toda feliz e cursei auxiliar de enfermagem. E eu fui me identificando, né, com os assuntos. E na época a mãe falava assim: até parece que essa minha vai terminar, né? Que eu tinha fama de ser nojenta, não sei o quê. É uma nojenta para essas coisas. E eu me identifiquei muito. É uma fama que tem sentido ou não? Um pouquinho.
Que era muito fresca, né? Não sei o quê, até parece. Me identifiquei, gostei, assim, fui estudando os assuntos, né? E eu acho, assim, todo mundo que entra para a área da saúde, eu acredito que quando a gente tá na parte teórica é muito bom, né? Porque você tá ali só com o papel, né? Mas quando você vai para o estágio, eu acho que é diferente, aí o bicho pega, né? Porque você tá ali mesmo com a realidade do dia a dia. E para mim o estágio foi essa coisa de falar, não, mesmo, eu quero continuar na área da saúde. E eu lembro que minha primeira paciente, gente, foi muito interessante, né? A professora divide a gente vai lá cuidar do paciente, né? Aí eu cheguei a ser paciente dormindo. Aí, ai, e eu morrendo de medo de acordar a paciente. Então, assim, a realidade no campo é diferente, né, da teoria. Então, por isso que muitas coisas da nossa vida a gente tem que ter o vivido, porque muda tudo. E foi a partir daí que eu comecei a gostar, a cuidar. E tô até hoje. Massa. Muito bem. É, Bom, é, eu formulei aqui uma questão, só que essa questão ela passa por uma cena de filme. Eu Então eu vou gosto. descrever mais ou menos a cena e aí a partir disso a gente tenta desenvolver uma conversa aí. Vamos lá. Para quem gosta de cinema, tem um filme chamado O Bem Amado, um filme nacional. E aí, assim, dois personagens. Um com o saudoso José Wilker, que no filme era um matador de aluguel, e o outro era um jornalista. Eu não vou saber o nome do jornalista lá no filme. Mas eram esses dois personagens. Desculpa. Um matador de aluguel e um jornalista. E eles estavam no cemitério. O matador de aluguel foi contratado para tirar as pessoas do cemitério, porque o cemitério era, enfim, era um palanque eleitoral, enfim, várias coisas. E o jornalista estava no movimento contrário, ele queria ocupar o cemitério. Muito bem. Aí o matador de aluguel chega e fala assim: aqui vocês não podem ficar, senão o corpo de vocês vai inaugurar esse cemitério. O jornalista diz: mas camarada, o matador imediatamente interrompe ele e fala: camarada não, capitão. O jornalista diz: mas camarada significa que somos iguais. O matador responde: capitão diz o contrário. Dito isso, esse diálogo revela como que, historicamente, socialmente, algumas pessoas usufruem de determinados prestígios e fazem uso desse prestígio ao seu bel prazer. Então, a pergunta é a seguinte: quando a gente pensa no Brasil, que não é para amadores, nós temos aí a figura dos doutores, doutor, né? Que até delegado é chamado de doutor também. Enfim, é uma festeira só com esse título aí. No caso dos doutores, é proposital que quem tem o cuidado da saúde das pessoas seja tratado como um diferente que tem mais importância e mais prestígio social. Ou seja, por que doutores, médicos são tratados como seres oniscientes, aqueles que tudo sabem, né? Enfim, como é que nesse contexto da saúde doente, como é que a gente lida com pessoas e assim, não são só pessoas, entendam bem, nós não estamos falando só de pessoas, nós estamos falando de todo um sistema, né? Você estava contando lá até uma historinha da caneta lá, Ah, sim, se você vou puder falar. trazer, é bem legal. Mas assim, como é que nós lidamos com uma saúde que é todo um sistema complexo para que a gente possa se manter doente? É complicado. E, sim, partindo da sua pergunta, né, Petros? O porquê que uma pessoa, uma classe tem que deter todo o conhecimento, né? Deter todo esse poder. É interessante. Falando da história da caneta, para te responder. Eu trabalhava numa clínica e lá tinha um médico, assim, né, bem arrogante.
E aí ele falava assim, sabe, vou até pegar a caneta aqui, né? Ele falava assim, sabe por quê, né?